Now that's the same thing they thought about Joseph. And they got rid of him. And oh, down in Egypt. Oh, how we can think, how I could spend hours. You could stay here for 3 years and never leave that subject. Day and night. And still be finding the great kernels of the Holy Spirit. Agora, essa é a mesma coisa que eles pensaram sobre José. E se livraram dele. E, lá no Egito, como nós pensamos isso, como eu poderia gastar horas? Você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema, dia e noite, e ainda assim estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado para que a perseguição pudesse se levantar. E então ver Deus com sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada, e ver José na prisão, e que sua barba cresceu, excomungado de seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou nisso. Está vendo? Como podemos ver essa roda dentro das rodas girando? O grande plano de Deus, levando tudo a este êxodo, a este tempo, quando ele chamaria seu povo de volta à terra novamente, de volta ao lugar, em posição onde ele pudesse abençoá-los e colocar entre eles aquele que ele prometeu que colocaria entre eles. Eles tinham de estar em sua terra. Lembre-se, eles tinham de sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem de fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? A vida do Messias, manifestada, aprontando uma igreja, uma noiva. Uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. Mas quando um homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição! Muito bem. Agora, lembre-se, a mente espiritual, captando isto, pode ver o tipo e o antítipo e captar isto. Entre vários exemplos, só nós poderíamos falar horas sobre isto. Observe o que acontece. E por que temos esperado todos estes anos desde este oásis do tempo? Você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo e tempo. E por que tem acontecido tudo isto? Que nós, está vendo? São ainda as rodas de Deus nas rodas. Porque Deus não fez isto muito tempo atrás, quando homens se sentaram com lápis e mulheres e tentaram determinar o tempo? Como o juiz Rutherford e muitos deles, que Jesus vem em 1914, e mãe Shipton, muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. E, veja, ao seguirem isto, o que eles tentaram entender da Escritura, veja, eles arruinaram isso. Está oculto. Está realmente oculto. E como poderia a Escritura ir contra si mesma quando Jesus disse, ninguém sabe o minuto nem a hora? Está vendo? Está vendo? Eles simplesmente tomam uma parte da Escritura e ficam com isso. Você tem de tomar a coisa toda. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isso é a verdade. Como a cura divina. Se não é verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que ver com ela. Mas se ele manifesta que é a verdade, então é a verdade. Exatamente como Jesus. Deus disse, se houver um entre vós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele,
e se o que ele disser se cumprir, então escutai. É isto. Mas se sua profecia estiver errada, então Deus não pode estar errado. Ele é infinito, infalível, onipotente e não pode estar errado. Assim, se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar porque é Deus falando. Então, sua inspiração vem de Deus e tende a estar certa. Foi assim que Deus disse para reconhecer. Foi assim que no Antigo Testamento, ele disse: se não falarem segundo a lei e os profetas, é porque não tem vida em si, não tem luz em si. Certo? Eles têm de falar segundo a lei e os profetas. E uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra. Se não é, está errada. Está vendo? Agora, nós verificamos que tudo isto tem acontecido porque esperou reavivamentos. Os metodistas, os luteranos, os batistas, os campbelitas e todos os outros. Eles tiveram grandes reavivamentos. Os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grandes reavivamentos, mas o grande êxodo não veio. Por quê? Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. E Deus tem esperado, paciente. Essas pessoas tentando entender, elas podem ver a Escritura e ir ao encontro de alguma coisa. Eles disseram: este é o dia, este é o tempo. Mas vocês falham em entender que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. 400 anos eles peregrinariam lá no Egito e para serem tirados, mas eles, de fato, ficaram 440 anos por causa da rejeição do profeta. Eles tiveram de sofrer outros cerca de 40 anos lá no deserto antes que Deus os tirasse. Moisés esteve fora do deserto por 40 anos antes que chegasse a retornar para libertá-los. Veja, 40 anos foram prorrogados, decorreram porque eles rejeitaram a mensagem. Agora, 40 anos no tempo de Deus seriam cerca de 1 minuto e meio no nosso tempo. Isso é quanta diferença há. 1000 anos são só um dia, está vendo? Mal seria 1 minuto. Note, nisso. Agora, estamos nos atrasando. Por quê? Deus tem sido longânimo, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem num reavivamento, então se organizam. Deixe os metodistas se levantarem num reavivamento, se organizam. Deixe John Smith, a Igreja Batista, se levantar com um grande reavivamento, se organizam. Deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam. Até que a iniquidade fique completamente cheia. Então, Deus está cansado, daí vem um êxodo. E nós vemos isto que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. E essa é a coisa que amaldiçoa o povo quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade, aquela cidade maldita. Não toqueis isto, deixai isso. E Acã achou que podia tomar esta cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo, e a fina capa babilônica. Oh, os Acãs nos acampamentos. Está vendo? Mas a coisa está amaldiçoada, e é continuamente amaldiçoada. Foi amaldiçoada desde o próprio concílio de Niceia, em Niceia, Roma. Tem sido amaldiçoada desde então. Mas Deus deixou a iniquidade se encher até o tempo dos amorreus estar quase completo. E agora, qualquer um com entendimento espiritual
Se lembra? Eu continuo citando. Entendimento espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia. Ela organizou e reorganizou e organizou e organizou. E agora está confederada e está unindo-se com alguma outra coisa. A iniquidade está cheia. É tempo de êxodo. Tempo de um chamado para sair para a terra prometida. Não a promessa, só outro país para onde ir, mas um lar, o milênio, tempo de um chamado para sair. A iniquidade desta nação. Falarei a respeito de uma novamente esta noite, querendo o Senhor. Está cheia, ela é imunda. Você diz, irmão Branham, a nação em que o irmão vive? Sim, senhor, certamente. Você diz, como cidadão dos Estados Unidos, o irmão não devia dizer isso. Então, Elias não devia ter chamado uma maldição sobre Israel, e ele sendo israelita, então. Os demais profetas nunca deviam ter amaldiçoado essa nação sob a qual eles eram israelitas. Mas eles só falaram, não seus próprios pensamentos, mas a palavra do Senhor. Está vendo? Depende de onde você está extraindo sua inspiração. Depende de como está vindo. Se for contrária à palavra, deixe isto. Peço a qualquer um que prove que isso está contrário à palavra. A Bíblia não disse em Apocalipse 13? É aí onde esta nação aparece. Esta nação é numerada 13. Uma nação da mulher. É uma mulher na Bíblia. A mulher está em nossas moedas. É uma nação da mulher. É onde a depravação das mulheres começa, inicia, onde termina. A depravação começou no Éden, por desobedecer a palavra de Deus. É daqui que emergiram mulheres pregadoras e tudo mais. A imundícia do mundo vem diretamente de Hollywood, a pior nação do mundo. Mais divórcios do que o resto do mundo somado. Está vendo? Por quê? Você verificará um destes dias, querendo o Senhor. Você verá porque esta coisa é amaldiçoada. Pode-se ver a cegueira desta coisa de divórcio com que Satanás ludibriou o povo. Estamos numa hora terrível. Nosso fim está quase à mão agora, eu creio. Eles estão podres, completamente podres. Ela aparece em Apocalipse 13, número 13. E lembre-se, levantou-se como um cordeiro, liberdade de religião. Mas então recebeu poder da besta, uma imagem como ela, e falou com toda a autoridade e fez as mesmas coisas podres que a besta fez antes dele. Então dizer-me que não está profetizado desta nação? Essa condição amorreia está quase madura, porque eles já estão trabalhando nisto. E até mesmo o nosso novo Papa, seu propósito principal é unir os irmãos. E para o olho natural é a coisa a se fazer, mas aos olhos de Deus é contrário ao Espírito Santo. Não podemos nos misturar com isso. E toda a igreja será chamada a essa federação. Saia dessa coisa tão rápido quanto possa. Você receberá a marca da besta não sabendo o que está fazendo. Saia dela! Espero que a mente espiritual possa entender isto. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber lá. De qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? E tão logo a luz a atinja, terminou. Ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está. Ela entendeu isto.